Então tá, pessoal, boa noite a todos e todas. Vamos dar andamento a mais um grupo de estudo Direito e Criminologia na ESA, né? Eu sou o Guilherme Bois, para quem não me conhece, sou advogado criminalista, doutor em Ciências Sociais, mestre em Ciências Criminais. Eu estou aqui no seu grupo já faz uns 4 anos que eu sou moderador aqui no grupo e eu gosto, é uma atividade que eu gosto de fazer, né? Conheço muitas pessoas, muitas mentes interessantes acabam surgindo aqui. Recentemente tive a oportunidade de conhecer a Ariane, né? A pesquisa dela. Eu não sei quantas pessoas novas nós temos aqui. Alguém já participou do grupo anterior? O pessoal pode se... Então, tá. Antes, durante a pandemia, a gente fez cada aula, cada encontro, a gente trazia um palestrante diferente e ele dava uma ideia, nós dava um pré-texto, as pessoas liam e discutiam com esses palestrantes. Aí, durante o passar dos anos, o pessoal pediu para estudo mesmo mais direcionado, que seria de texto. Então, nós estamos agora partindo para textos. Um livro, semestre passado, nós lemos todo o Barata, Criminologia Crítica e Crítica ao Direito Penal. Foi excelente discussões, né? Para esse semestre, então, eu estava pensando em nós ler o Nilo Batista, né? Matriz Ibérica do sistema penal brasileiro, pois é uma tentativa minha, né, aqui do grupo, nossa, do grupo, de como a gente lê o Barata, né, uma questão mais europeia, né, a crítica dele do sistema penal, e pegar então agora Nilo Batista, né, porque o Nilo vem fazendo um pensamento jurídico penal, né, brasileiro, que se inicia ali em Portugal, no século XIX, né? E esse estudo é muito importante, pois apresenta as ambivalências que tem no ideário político e jurídico brasileiro, né? O discurso científico na distribuição das estratégias de punição e controle social do século XIX para o século XX. Nós estamos no século XXI. Então, se nós pensarmos em ler agora Nilo Batista, então analisarmos novamente aqueles princípios de representatividade, da liberdade e da igualdade dos cidadãos, que está enraizado no nosso pensamento lá do século XIX, da nossa Constituição do século XIX, que era a formação do Estado-nação, o pensamento brasileiro do Estado-nação, que era a nossa qualidade, né, de como o cidadão se torna nação, né? A nossa ruptura, então, do Brasil, daquele colonialismo, né? Nós somos colonizados pelos portugueses, né? Então, aquela colonização é praticamente enraizada na escravidão, né? No massacre dos índios, dos povos originários, nos estrangeiros e da população da baixa renda, né? A construção, então, naquele Estado-nação brasileiro que ocorreu no século XIX, precisava colocar que nós, então, tivéssemos um pertencimento único, né? Nós, brasileiros, como pertencendo um único do Estado. E isso construiu um senso de pertencimento a uma identidade imaginada, né? Pelas complexas relações sociais que tem daquela época, né? E parte daquela miscigenação racial, né?
de que o europeu tenta colocar o Brasil naquela diferença da miscigenação, né? Que tem uma leitura da Lilia, Catrice, Maurice e Charles, né? Que ela faz essa leitura. E o sistema penal, então, vem da interpretação da criminalidade, né? No discurso de medicina social, que seria eugenia e higienismo. Isso lá em 1690. Então, aí nós temos, então, a entrada do século XX, né, que chega aos caracteres de patrimonialismo, liberalismo e democracia. Que, então, nós pedimos que começa aquelas questões de iluminismo, né? Uma resistência política. Os juristas brasileiros, então, que começam a fazer discussão naquela época, eles têm uma espécie de resistência política organizada e qualificada, né? A gente pode pegar pelo Sérgio Buarque de Holanda, fazendo uma crítica ao bacharelismo, né? Que, então, o bacharelismo daquela época tinha uma questão de exaltar a personalidade individual do indivíduo, né? O bacharel, aquela questão de ser algo superior à contingência, né? Que a gente pode ver que ainda está enraizado nessa questão nossa, principalmente na área jurídica, né? Do direito, dessa superioridade do bacharel, né? Então, mas esse liberalismo que estava enraizado nas elites proprietárias do início do século XX, poderia significar o progresso, modernização e civilização, né, para essas elites proprietárias. Para os grupos urbanos, né, representava um fim da miséria e do privilégio. A gente então tem dois contrapontos, né? Então, o urbano e o rural aqui, né? As elites rurais, proprietárias, achavam que seria progresso, modernização, civilização. E o urbano, que era ali, ele pensava que seria o fim da miséria, dos privilégios das elites. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque entre as elites que seriam conservadoras, né, e que são conservadoras até hoje, né, e uma luta com os grupos democratizantes. E esses grupos democratizantes eram chamados de radicais. Então a gente analisa, então, vê que esse complexo evolução da nossa legislação, né, da democracia lá no início do século XX, né, que as reivindicações que estavam por si, né, na hora que o povo quis uma liberdade, isso inevitavelmente se reconheceu uma certa desigualdade social, né? E como se deu por isso, né, a partir dos métodos de controle de punição, controle social, né, que representaram nessa virada do século XIX para o XX, que era a composição do discurso científico acerca do crime e do criminoso. Então, essa questão que eu trago aqui para vocês é o que foi enraizado no nosso Código Penal lá, da virada do século para o século XX. Ainda era o higienismo, né? E tinha aqueles distanciamentos entre as elites
e os chamados democratizantes, né, os radicais. Então a gente pode analisar que sempre houve um certo conflito nessas questões, né? Trazendo aqui, né, apesar dessa Constituição Federal lá de 1891 ela ser realmente uma Constituição assim de garantias, né, que ela fundamentava a organização do Estado, o funcionamento do sistema federativo e as garantias dos direitos individuais. Ela apontava ao sistema penal o princípio da individualização da pena, a abolição das penas de galés, de banimento judicial e de morte, além da constitucionalização do habeas corpus. Isso em 1891. Né? E já então, nosso Código Penal de 1890, né, ele tinha um contexto liberal e clássico, mas apenas simplificando as penas do Código anterior. Então houve uma evolução muito grande daquele Código Penal do início do século XX, né, do 19 para o 20. Tanto que a gente tem que entender que o Código do Processo Penal do Rio Grande do Sul, né, olha só que interessante, ele permitia intervenções ex officio por parte do juiz, muitas vezes participando da gestão da prova. A gente vê quem trabalha na área do direito, quem é advogado hoje, percebe que esse Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul parece que está ainda implementado no nosso sistema. Apesar de ter uma reforma de 1940, né? Olha só, a total ausência de defesa na fase premilar, ou seja, na fase do inquérito policial. Então ele era totalmente inquisitorial, esse Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul, no final do século XIX para o século XX, foi o maior referencial positivista do país. Ora, a gente pode ver a nossa questão do Augusto Conte, que é muito da nossa bandeira, né? Então a gente tem a questão da criminologia positivista, né? Pelo nosso sistema penal do Rio Grande do Sul daquela época. E isso é principalmente da escola de Cesare Lombroso, italiana, né? Que também faz parte do discurso do nosso Código Penal, né? Que atualmente, até hoje, não foi reformado e que muito nós tentamos mudar essa questão. E no Código tão Penal daquela época do Rio Grande do Sul, tem um relatório que eles fizeram, que eles tinham que identificar grupos perigosos e as medidas higienizadoras e moralizadoras para o redicionamento do ambiente urbano. Ou seja, havia um estudo já no Rio Grande do Sul que fazia essa leitura do urbano do Rio Grande do Sul, uma criminologia positiva, né? Então a gente vê um ideário que ficou do século passado dentro da nossa legislação brasileira, né? E porque eu faço essa introdução para vocês,
E essa introdução eu faço porque a minha ideia de ler, então, o Nilo, Batista, seria para fazer quem sabe, É grande o livro, tá? Ele é difícil, né? Eu não sei se todos teriam como nós... a gente tentou semestre passado, eu não sei se deu certo ou não, sabe? A distribuição dos capítulos entre grupos realizados, né? Distribuídos, e o pessoal se conseguiu. Alguns conseguiram e alguns não conseguiram. A minha ideia seria, então, dividir a análise dos 3 sistemas penais que ele faz, né? O germânico, o direito penal visigótico e o direito penal canônico. Ele faz essa crítica para dizer como está enraizada do nosso sistema penal, de forma que a gente pudesse contribuir no diálogo aqui para nós discutir a atualidade. Nós possamos, quem sabe, observar a nossa atualidade desse discurso, que como eu fiz essa introdução para vocês, e eu analisei, né, eu percebi que ainda se encontra, de certa forma, enraizada nesse discurso, né, do sistema processual penal, mas o gaúcho, porque aqui eu não sei, deve ter pessoas do resto do país aqui, que, né, eu tenho notado muito, muito, muito mesmo na geral, sabe? Então, eu queria ver com vocês, né? O que vocês acham. Eu posso tentar, eu vou disponibilizar o livro, né? Na íntegra, se eu conseguir, né? Ou se a gente decidir que vai ser todo ele ou não vai ser todo ele, né? Porque nós temos encontros, só mais 3 encontros, são poucos, né? Então ficaria muito pesado. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Acham que não é o momento de ler esse livro? Querem fazer sugestões de leituras? Também sou aberto a partir das pesquisas de vocês, tipo, professor, eu estou aqui porque eu tô pesquisando, quero fazer mestrado, estou fazendo mestrado, doutorado, quero pesquisar isso e isso. E queria mais estudar essa questão. A gente está aberto para isso, né? Não é fechado aqui, essa é a minha sugestão. Nós só temos online aqui 19, ou seja, não dá nem metade dos 38 inscritos, né? Então, por isso, quem é novo quiser, né, se apresentar, dizer que concordo, discordo, não gostei, não vou mais fazer e tá bom assim, não tem problema, tá? A gente tá aí para isso. Tá? É com vocês.